sobre esse assunto fascinante, a gente vai conversar agora com o Dr. Ítalo Almeida, ele que é neurologista, e logo de cara eu vou perguntar ao doutor, muito prazer, claro, ter o senhor aqui no nosso Banho de Saúde. Eu que agradeço. A relação, de forma simples, entre o nosso intestino e o cérebro, ou também o cérebro do intestino? A pergunta foi ótima, porque a ligação é realmente de via dupla. Tem vias neurais que saem do intestino para o cérebro e vias que saem do cérebro para o intestino, sendo que a maior parte sai do intestino para o cérebro. De forma que a gente pode deduzir com isso que o intestino influencia mais o cérebro do que o contrário, né? E na prática, como é que esses hábitos alimentares podem impactar, por exemplo, num estado emocional? Quando comemos mais vegetais, eu brinco com meus pacientes às vezes que a maioria das bactérias boas tem mania de ser veganas, são vegetarianas. Então nós não precisamos ser vegetarianos, mas elas gostam muito mais de fibras vegetais do que as outras bactérias. Então, quando a gente alimenta essas bactérias boas, elas produzem substâncias, como por exemplo o neurotransmissor serotonina. 90% da produção de serotonina é no intestino e não no cérebro. Então essa serotonina intestinal é que sinaliza o cérebro. Todo mundo já deve ter ouvido falar da serotonina, que é o neurotransmissor ligado à depressão, ansiedade e a bem-estar, né? Então é dessa forma que a sinalização é feita do intestino também para o cérebro, dependendo daquilo que a gente come. Se eu como muito alimento ultraprocessado ou excesso de proteína, que é algo na moda, eu aviso muito sobre isso, isso é uma coisa pouco comentada. As bactérias ruins gostam muito de proteína e as boas não gostam de proteínas animais. Então, esse excesso de proteína ou de ultraprocessados faz com que a gente reduza a produção dessas substâncias que o cérebro precisa para manter a nossa tranquilidade e bem-estar. Doutor, é possível que o estresse crônico ou uma ansiedade possa ser causado por conta de um desequilíbrio no intestino, por exemplo? Se o intestino não está produzindo as substâncias que eu preciso para me tranquilizar, então, obviamente, meu nível de estresse pode aumentar, porque eu não produzo as substâncias que controlam isso, né? E o intestino, quando está permeável, quando não estamos tendo as substâncias adequadas, a gente acaba aumentando o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso acaba aumentando o estresse como um todo. Mas é uma via sempre dupla, né? Então, pessoas que têm também problemas emocionais mais sérios, obviamente que isso pode ser causador do estresse e isso refletir no intestino da pessoa, no hábito intestinal e nas consequências no mal-estar, muitas vezes, que está, ou irritação, a gente chama de síndrome do intestino irritável, né? É uma via dos dois lados. Incluir na alimentação probióticos ou formulados, né? Pode ser uma medida complementar para ajudar nesse sistema todo? Muita gente pensa que a solução hoje é apenas dar probióticos. O mundo da microbiota tem pouco tempo de descoberto e não existe até hoje um probiótico que resolva todos os problemas, né? Então, tomar probióticos é bom, mas não é a solução, porque se você pensar, nós temos trilhões de bactérias. Quando a gente toma um probiótico, a gente toma bilhões, alguns poucos bilhões de bactérias. Então eles dão uma ajudazinha. Mas o mais importante é alimentar aqueles trilhões que nós temos com a comidinha certa, porque aí eu alimento a minha flora, a minha microbiota saudável, a que produz boas substâncias, e aí elas se contrapõem àquelas outras que têm a tendência de causar doença, entende? Então, na verdade, o pré-biótico, que é a comida das bactérias, é mais importante do que o probiótico, que são as bactérias, né? E outra coisa que, por ter pouco tempo que a gente descobriu, existem probióticos que são, por exemplo, lactobacilos. Mas hoje o estudo da microbiota está muito pautado assim, o lactobacilo da série tal, DNM tal, esse daí faz mais bem do que o outro. Então ainda temos muitos passos para dar na direção de um probiótico que seja maravilhoso. Apesar de existirem alguns probióticos que são muito bons. Eu uso o probiótico, mas eu oriento sempre os pacientes que deem mais ênfase ao pré-biótico, a comida das bactérias que ele já tem, alimentar a microbiota saudável que ele já tem.
Depois da pandemia, a gente teve um aumento muito grande de pessoas, independente da faixa etária, com ansiedade generalizada, com depressão, e com isso aumento também de medicamentos que são recorrentes, né? E esses medicamentos muitas vezes bloqueiam, inclusive, tem um impacto muito forte no nosso intestino. Então essas pessoas começam a ingerir mais fibras, ter um controle maior da alimentação e, inclusive, a aderência de laxantes na rotina. Eu queria que o senhor falasse também de como, na prática, você resolve essa situação e quais são as terapias próprias para esse caso que é tão específico. Acho que o tratamento inicial para essas coisas nem sempre precisa ser remédio. Algumas pessoas que estão com um quadro mais sério, mais grave, precisam da medicação, mas outras nós podemos fazer uma série de terapias, começando, por exemplo, com a dieta, melhorando a parte intestinal, a produção de neurotransmissores e fazendo terapias que são anti-estresse, terapias que reduzem bastante o nível de estresse e melhoram a saúde mental da população, né? Então hoje tem tantas terapias como o Reiki, por exemplo, né, que ajuda a nos acalmar bastante. Tem trabalhos científicos de boa qualidade, randomizados, mostrando que ele pode baixar um pouco a pressão, melhorar a frequência cardíaca e trazer um bem-estar. Como a neurometria ou neurofeedback, que é através de um software que trabalha baseado na frequência de ondas cerebrais para trazer um padrão de ondas que nos acalma mais. Então, há muitas terapias, a acupuntura, tem muitas terapias que nos ajudam e, obviamente, a psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, tem muitos métodos hoje além dos remédios. Então, os remédios, em alguns casos, trazem benefícios, né? Mas em outros, eles acabam também trazendo algumas consequências. Além da dependência, eles podem também provocar o que a gente chama aumento da permeabilidade intestinal e provocar obstipação, deixar a pessoa com prisão de ventre, uma série de efeitos colaterais, né? Então, antes do remédio, podemos lançar mão de uma série de terapias que não têm esse tipo de efeito colateral e que trazem muito bem-estar. Mas em alguns casos, os remédios são adequados por um período o mais curto possível de tempo, né? Então, e não ficar usando o remédio como uma bengala a vida toda, como muitos pacientes fazem. Pois é, minha gente, já percebeu que em todas as respostas do Dr. Ítalo, ele fala muito sobre integração com outros tipos de terapia, inclusive com outros tipos também de especialidades, né? Então, de fato, se tem algo que é tão integrado, que precisa tanto dessa integração, é o nosso corpo humano e, sobretudo, sobre essa fascinante área que é a nossa cabeça, a nossa mente. E, doutor, agora para o pessoal de casa finalizar, ter esse respiro, ter um insight aí, o que é que na prática o pessoal de casa pode começar a fazer para conseguir conciliar o intestino com a mente? Na verdade, eu acho que é o contrário, né? De que forma a mente consegue ficar sã, podemos dizer, através do nosso intestino. Porque eu acho que tudo que a gente come, ou como eu disse lá no início, todas os nutrientes que são absorvidos, eles são responsáveis pela nossa saúde mental, né? Sim. Primeiro, coma menos do que o que você come. Em geral, nós comemos em excesso. Coma menos. Misture pouco os tipos de alimento. Então, o homem lá do Paleolítico, que hoje se defende muito, o Paleolítico comia carne, quando ele comia carne sem queijinho em cima, sem sobremesa e sem Coca-Cola. Então, misture o mínimo possível. Quando tiver de comer carne, coma carne com folhas. E não tome líquidos às refeições de jeito nenhum, porque isso atrapalha a digestão e toda vez que as coisas não digeridas, alimentos não digeridos, vão para a parte baixa do intestino, eles sobrecarregam o intestino e alimentam as bactérias ruins. E aí nossa microbiota saudável não consegue produzir aquilo que precisa para o nosso bem-estar, né? Então, coma menos, misture o mínimo que for possível, não misture muitos alimentos, não tome líquidos às refeições e coma vegetais sempre que possível. Você não precisa ficar sem comer carne, mas coma muitas folhas, muitas frutas, coma muitos vegetais e faça pausas. Ninguém consegue viver sem estresse na nossa sociedade. É uma sociedade de corre-corre, estamos sempre correndo atrás de algo. Então faça pausas, arranje um tempo para fazer uma terapia, para fazer uma sessão de reiki, de barra de axis, de neurometria, né? E trabalhe sempre buscando a prevenção. O que eu faço para não adoecer? Ao invés de esperar a doença chegar,
para começar a se tratar, porque o dano já é muito maior e o sofrimento, o preço é muito mais alto. Então a gente hoje tem muitas formas de reduzir adoecimento, não de impedir, não é possível impedir adoecimento. Nós envelhecemos e temos, o sistema da gente vai tendo sempre algumas falhas, mas a gente pode reduzir muitas doenças hoje tão comuns, tá?